Olá, gente. Eu sou Luciane, aluna do curso de Ciência da Computação da UFPB, e eu vou apresentar as dicas de português nesse vídeo, que é sobre dupla grafia. Existem 10 países que falam a língua portuguesa, sendo eles Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Macau. E cada um desses países tem sua forma de falar e escrever. E foi para padronizar a escrita das palavras da língua portuguesa que surgiu o novo acordo ortográfico. Porém, nem todas as palavras foram padronizadas. Existe o fenômeno chamado de dupla grafia, ou seja, existem palavras que podem ser escritas de duas formas diferentes, e elas possuem o mesmo significado. A justificativa para manter essa dupla grafia deve-se às raízes linguísticas que influenciam a estruturação dessas palavras. Agora vamos falar da diferença entre o português brasileiro e o português lusitano, que é adotado por Portugal e vários países africanos. No português lusitano, havia uma série de palavras com consoantes mudas. Essas palavras deixaram de existir e foram padronizadas. Nos casos mais comuns foram palavras iniciadas com H e com P e o C mudos. Alguns exemplos são Eva, que antes era com H e agora é sem H, adoção e ação. Como essas palavras eram mudas, então sua pronúncia não foi modificada. E esse lado aqui deixou de existir e agora ficou padronizado assim. Temos quando as consoantes a mais são pronunciadas, a dupla grafia ela foi permitida para não ter alterações fonéticas, pois o acordo não pretende interferir neste aspecto. Aqui a gente tem alguns exemplos. No português brasileiro falamos confecção, enquanto no lusitano é confecção. Anistia, lá é amnistia, decepção, lá é decepção. Cada palavra dessa contém o mesmo significado. A dupla grafia também foi permitida em palavras que são escritas da mesma forma, mas com acentuação diferente. Muitas palavras que são acentuadas com o circunflexo aqui no Brasil são acentuadas com o agudo no português lusitano. E aqui a gente tem alguns exemplos. O abdômen, que aqui é com o circunflexo e lá com o agudo. Bônus e tênis da mesma forma. Nesses casos que eu acabei de apresentar, uma forma ela é permitida no Brasil, enquanto a outra só é permitida no português lusitano, nos demais países. Mas aqui a gente também tem casos que a dupla grafia são aceitas em palavras que a gente pode usar aqui no Brasil. A mais comum de todas é o 14 e o 14, que é a mesma coisa, mas são escritas de maneiras diferentes. E temos o assoviar ou assobiar, o quociente ou quociente, e o mais estranho de todos é a flauta ou a frauta, que por incrível que pareça isso está correto. A frauta é uma variação de flauta, então pode usar sem medo. E é isso, essa foi uma dica bem rápida de português e agora vamos ter um exercício para vocês fazerem, que é escolher as alternativas que a dupla grafia é permitida. Aqui está a resposta. A letra A ela está errada. Lembrando que lá no português lusitano as palavras, os Cs que são mudos, eles foram retirados. Então, certo é setor só. O sector não existe porque o C não é pronunciado. E aluguel ou aluguer, ambos estão certos e podem ser usados. Inclusive, eles podem ser usados aqui no Brasil. Você pode escrever de qualquer forma. O aluguer, ele é uma palavra mais antiga, era bastante usado em Portugal e é mais usado em procedimentos jurídicos. O enfarte ou infarto também pode ser usado aqui no Brasil. Relampear ou relampejar, ambos estão certos.
o fenômeno ou fenômeno com acento agudo, tá certo, só que com acento agudo é só lá em Portugal e nos demais países, e com circunflexo aqui no Brasil. Temos o lácteo ou lácteo. O lácteo é o correto. O lácteo ele deixou de existir, ele era usado no português lusitano. E temos o excepcional ou excepcional, que está correto. Excepcional é usado lá em Portugal e o excepcional é usado aqui no Brasil. Aqui tem algumas referências que eu vou deixar na descrição do vídeo e muito obrigada.